Uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nesta noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura que nós vamos fazer em 1 Pedro, capítulo 1. Mas antes de compartilhar esses dois versículos que eu vou compartilhar com vocês, sabemos que às quartas nós temos tirado para orar pelos irmãos, né, pelos enfermos, né, por tudo aquilo que às vezes nós necessitamos do nosso Deus. Também devemos tirar um tempo de oração para aqueles irmãos que estão lá fora no campo, os missionários, né, também nesse momento fazendo esse trabalho, né, de estar levando a palavra a essas pessoas que não têm um conhecimento, de nós também tirar um tempo para estar orando por esses irmãos, não só aqui no Brasil, mas também lá fora, na África, lá em Portugal, né, e em outros países que nós sabemos que é difícil a palavra de Deus. E esses irmãos estão lá fora fazendo esse trabalho, e eles necessitam das nossas orações, para que eles também possam ter força, saber que tem irmãos orando por eles, eles estando lá fora com as suas famílias. Não esqueça, ore pelo missionário lá fora, ore por esse trabalho que eles fazem lá fora. Não é fácil, meus irmãos. Sabemos que a palavra em alguns países é pesada, e alguns às vezes perdem até seus familiares, mas nós sabemos que é por uma boa causa, o Senhor Jesus Cristo, e é nele que nós se fortalecemos e se alegramos. Agora a minha pergunta é: vocês vieram para a casa de Deus para ficar calados? Vocês têm que ficar alegres, porque vocês estão aqui, ó. Se alegre nos cantos que foi cantado aí. Nós temos que estar alegre. É isso que Deus quer, alegre. Só em você chegar aqui na casa de Deus, você tem que estar alegre, certo? Se alegrou, porque chegou, está aqui, Deus te concedeu, está aqui. Deixa tudo, todo fardo para trás, depois daquela porta. Quando a irmã estiver cantando, cante. Se levante, adore, deixe essas dificuldades lá atrás. Isso nada nos serve. Eu gostaria que os irmãos abrissem para 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Amado Pai, nos concede, Pai, hoje à noite, Senhor Deus, aprender da Tua palavra e deixar, Pai, a nossa vida material, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, para o Teu louvor, a Tua adoração. Faz com que nós cada vez mais se quebrante, Pai, cada vez mais venha entender o Teu propósito aqui nessa terra. Somos todos, Pai, falhos. Precisamos, Pai, cada vez mais da Tua misericórdia. Esteja com cada um de nós, Pai. Nos dá, Senhor Deus, a liberdade para extrair da Tua palavra, Senhor Deus, mensagens que nos oriente, que faça com que nós prossiga caminhando no Teu caminho. Nos concede, Pai, saúde, Pai, paz, na nossa casa, junto com nossos amigos, na nossa família. E neste momento, que os irmãos todos possamos compartilhar esse momento, Senhor Deus, da Tua palavra. Agradeço em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. O capítulo 2, ele é bem direto, quando ele diz: despojai-vos, né? Despojai-vos, né? Portanto, de toda a maldade e dolo,
Aí ele cita hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicências. São essas coisas que nós devemos nos despojar, tirar da nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo ou entregamos a nossa vida a Ele, foi porque Ele está no poder de tudo. E é essa confiança que nós temos que ter em Cristo Jesus. Nós devemos despojar da nossa velha natureza, daquilo que nos atrapalha o nosso andar, a nossa adoração com Deus. Quando nós não se despojamos da velha natureza, ou daquilo que nós pensamos, acreditamos, nós acabamos se desfalecendo com o nosso próprio entendimento. E isso faz com que nós se distanciamos de Deus. Por isso que o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Quando você aceita Cristo, quando você aceitou a Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. As novas, é tudo aquilo que Deus vai te proporcionar, que Deus vai te repor. E é na sabedoria da sua palavra que deixou para nós a Bíblia. É nela que nós vamos extrair tudo aquilo que precisamos da nossa vida. Não de nós mesmos, mas de Cristo Jesus. E é Ele que nós devemos confiar. Sabemos que a nossa natureza, ela vai se manifestar de várias maneiras na nossa vida. Compete nós confiar em Deus, acreditar que essa velha natureza, ela não pode se manter à frente de Cristo, porque foi nele que nós entregamos a nossa vida. E você tem que acreditar, desejar ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui está se falando da palavra de Deus, a Bíblia. Todo ensinamento, tudo que nós precisamos está aqui. Como devemos andar? Quando uma mãe ela acaba tendo uma criança, a criança vai precisar de um leite, ela vai precisar de um alimento. A mesma coisa somos nós quando aceitamos a Cristo. Nós precisamos desse alimento. Precisamos entender a importância da palavra dele na nossa vida. E esse leite é a palavra, é ela que nos conduz, é ela que nos direciona a Cristo. É que faz com que nós realmente deixamos a nossa velha natureza. O verso 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, está escrito que devemos desejar o leite racional para crescermos e questão de alimento. E alimento aqui é a palavra dele, a palavra. Primeira coisa que nós temos que pôr em prática na nossa vida é a oração, é o que nós estamos fazendo. A oração não só em petição, mas oração de relacionamento com Deus, de interagir a Ele a nossa vida, o nosso sofrimento, o que se passa na nossa vida, os maltratos, às vezes que você sofre, e algumas outras coisas que você passa. Você tem que
entregar a Ele, confiar nele. E é isso que nós temos que fazer, como verdadeiros cristãos, que já tomamos as nossas decisões. A oração permite que você se torne íntimo de Deus, entregando a Ele toda a sua vida e ouvindo-o para conhecer a sua vontade. Qual tem sido a sua vontade para com Deus? Como você tem posto a sua vontade para com Deus? Como você tem se direcionado a Ele? Só com petições? Por vida material? Não é só isso. Nós temos que entregar, confiar nele, a nossa vida. Nós temos que adorar Ele. Botar Ele acima de tudo, acima do que nós precisamos. Nós temos que adorar, botar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Cantar, adorar a Ele. Era isso que Davi fazia. Um homem segundo o coração de Deus, tinha os seus defeitos, suas falhas, mas ele adorava a Deus, ele cultuava Deus na sua vida. E é isso que nós temos que, como cristãos, fazer. Não deixar que o materialismo, que as coisas do mundo atrapalhem a nossa vida como verdadeiros cristãos. E o que nós vemos hoje na rede social é muitas pessoas perturbadas, né? Em grupos, às vezes, lá sem... comenta uma coisa, fala outra coisa, e às vezes sai do propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente adore a Ele, cultua a Ele. Não deixamos de ter as nossas observações no que o mundo está trazendo e os cuidados que nós temos que ter. Nós temos que ter. Mas primeiro, cultua a Deus. Abra para lá a palavra dEle. Leia. Estude. Ponha ela em prática na sua vida. Ela nos quebranta. Ela nos mostra o rumo que nós temos que andar. As falhas que nós temos. Como nós devemos corrigir as nossas falhas. Por isso que é interessante, tanto eu como vocês, qualquer um de nós, por mais que ainda estejamos nessa terra, e tomamos a nossa decisão de servir a Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores. E nós vamos cometer falhas. Mas Cristo Jesus é o advogado. E é nele que devemos se ajoelhar no nosso quarto, pedir perdão por tudo que nós tem feito contra a palavra dele, maltratado algum irmão com palavras e outras coisas. Nós temos que realmente se quebrantar, interagir a sua verdade na nossa vida. A Bíblia fala: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. E isso é o que está hoje corroendo o ser humano. É isso que está prejudicando o ser humano. Porque eles estão deixando Deus em segundo plano. Eles estão deixando se levar pelo seu próprio egoísmo, seu próprio eu. E a palavra nos pede que para que nós despojarmos da nossa velha natureza e entregar a Cristo o que é bom. O que é que nós temos que compartilhar a Cristo? É com nossa oração, é com o nosso louvor. Eu não sei cantar, cante, ou feio ou não. Isso é para a honra e glória do nosso Deus, né? Os cânticos que a irmã canta, que outros tocam, às vezes a gente vem para a igreja tão desmotivado, não se levantamos, não cantamos. A partir do momento que você vem à casa de Deus, é para você cultuar a Ele, adorar a Ele. Deixe tudo para trás. No caminho à sua vinda à igreja, olhe a Ele: Senhor, me perdoe
Mas a partir do momento que eu entrar na tua casa, eu estou ali para te cultuar, para te adorar. E é isso que nós temos que fazer como irmão. Às vezes, uma palavra que nos pega de surpresa, e às vezes nós deixamos ela se manifestar, é o orgulho. O orgulho tem maltratado, tem distanciado muitas pessoas, até mesmo de seus familiares, de irmãos. E isso não é bom. Por quê? Nós sabemos que, vamos abrir para o livro, lá para Provérbios capítulo 16, verso 18. Nós temos que abandonar o orgulho. Em Provérbios capítulo 16, verso 18, o orgulho vem antes da destruição, né? Então, é isso que nos atrapalha a nossa vida, o nosso ego, o que eu penso, o que eu acho que tem que ser. Será que temos que ser toda a vida assim? Será que nós não temos que melhorar? Será que o Wilson não tem que melhorar? Minha esposa, meus filhos? Sim, nós temos que se quebrantar. Em Provérbios capítulo 16, verso 18, né? E está escrito que o orgulho precede a ruína, ou seja, leva ao fracasso. É necessário que você, meu irmão, se liberte. E se libertar disso é pedir perdão a Deus, em primeiro lugar, ou alguém que você ofendeu, mas pedir perdão a Deus. Muitas pessoas vão lhe magoar, muitas coisas vão acontecer na sua vida, mas todos nós passamos por isso. Até mesmo a pessoa que nos magoa, nós também temos que perdoar a ela, para que ela possa também se alegrar junto conosco, para que a gente possa adorar o Senhor. O orgulho, ele tem maltratado. Por isso que Pedro, na carta de Pedro, ele diz: despojai-vos, portanto, de toda maldade. Não é fácil para nós, não é fácil para mim, não é fácil para vocês, porque sabemos que acontece. E isso é um normal, mas que tem cura, quando nós realmente reconhecemos nosso erro e pedimos a Deus que nos dê força, coragem e sabedoria, para que nós venhamos se afastar dessas coisas que ainda está atrelada no nosso coração, porque nós não conhecemos o nosso coração. Quem conhece o nosso coração é Deus. E aí, onde vem o outro aspecto lá, é a questão do medo. A maioria das vezes sentimos medo. O medo de total, de tudo aquilo que nós sentimos. Às vezes nós sentimos medo, perdemos a verdadeira fé, que é muito importante na nossa vida, é a fé para com o nosso Deus. E é impossível servir a Deus sem fé. É impossível você levar sua vida a Ele sem antes não reconhecer o seu pecado, o seu erro. Quando nós reconhecemos os nossos erros, deixamos de ter medo, deixamos de temer a nossa velha natureza. E para isso, nós temos que estar firme nas nossas decisões, que nós devemos tomar todo dia da nossa vida, enfrentando a nós mesmos, não aos nossos irmãos, aos nossos familiares, mas a nós mesmos. Nós devemos tomar decisões, e essas decisões é para que nós venhamos se quebrantar perante o nosso Deus, venham ser verdadeiros cristãos. E é isso que Cristo quer, e é isso que Cristo pregava, é isso que Cristo ensinava.
quando ele fala sobre sobre o amor, né? É muito fácil cantar, é muito fácil abrir para Coríntios e falar do amor, né? É muito fácil, mas na prática é difícil, porque a minha natureza não deixa que eu tenha o verdadeiro amor para aquele irmão, no erro dele, no que ele faz. Nós temos que ter amor. Amor é na compreensão. Nós também vamos falhar, outros também vão falhar. Nós temos que ter em primeiro lugar o perdão. Nós temos que cada vez mais buscar interagir com Deus. E para interagir com Deus você tem que ter momentos só com Ele. Você tem que estar conversando com Ele, como a palavra ensina, a questão de Noé, a questão de Moisés e em si, Daniel e outros que oravam, conversavam com Deus, tinham intimidade com Deus. Como é que nós vamos ter essa intimidade com Deus? Quando nós realmente reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, falhamos, precisamos do seu auxílio, precisamos que Ele nos fortaleça. Para isso nós temos que quebrantar a nossa velha natureza. Medite constantemente na palavra. Quando eu estava em Crateús, chegando já em cima agora, conversando com o engenheiro, na volta a gente vem conversando, ele disse, né, ele conhece também a passagem bíblica, ele disse, olha, é tão difícil você levantar a mão e aceitar a Cristo. Eu digo, por que você diz isso? Porque não é fácil. Eu digo, pois Cristo veio para lhe dar salvação. E a partir do momento que você nega, que você diz que não é o momento, você está negando Cristo. Você está negando Ele. E não é isso que Cristo quer. Ele quer que você abra as portas do seu coração e deixe Ele trabalhar na sua vida. E eu falando aproveitando sobre essa reflexão, falando a Ele como nós temos que se quebrantar na nossa vida. A maioria de hoje, o que nós estamos vendo aí no mundo, né? no nosso governo, em tudo que está se passando, é a falta de amor para com Deus, é o coração duro, é o homem não querendo abrir as comportas do seu coração para Deus e deixando que a sua velha natureza predomine. Isso maltrata, não maltrata só a pessoa em si, mas todos que estão ao seu redor. Quando nós somos um conjunto, somos uma igreja, nós estamos aqui para apoiar um ao outro, orando, interagindo a palavra junto. Tome decisões. Hoje à noite eu deixo esse versículo para vocês, para que vocês possam refletir que Ele é Deus, e é nele que nós temos que ter confiança, perseverança, não em nós mesmos, na nossa natureza, no nosso coração que nós não conhecemos, mas naquilo que Deus nos dá, a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças, Senhor, por esse momento, meu Pai, que estamos aqui, faz com que cada vez mais nós venhamos se quebrantar, nós venhamos entender, Pai, o Teu Evangelho na nossa vida, nos fortalece, nos dá sabedoria, para que nós venhamos, Pai, cada vez mais crescer. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelo que nós realmente negligenciamos para contigo e para com o nosso próximo, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, pois precisamos cada vez mais da Tua misericórdia, Senhor Deus. Somos gratos pelo o Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo e pagado um alto preço por nós. Agradeço em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.